Oi, pessoal! Estamos aqui ao vivo para mais uma leitura do Clube do Livro, ok? Mais esperto que o diabo. Que leitura! Como eu já falei, já li ele uma vez e agora estou lendo ele novamente com vocês. Porque me veio a ideia de eu fazer este Clube do Livro e ir lendo e fazendo, trazendo a consciência do que eu estou lendo. Eu digo para vocês que tem vindo muita consciência para mim e eu acredito que para vocês também. Agora, este capítulo 9, ele fala de educação e religião. Já vou antecipar que são temas bem polêmicos, que cada um tem o seu ponto de vista. Eu também tenho o meu ponto de vista, mas estamos aqui para despertar a consciência e aprender cada vez mais. Vamos lá, então, capítulo 9, Educação e Religião. Isso é coisa profunda, Sua Majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos, e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver. Ele responde: muito bem, vamos ser definitivos. O Napoleão Hill continua. Você pegou a minha ideia. Sua Majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não consegue nem entender, nem usar na solução dos seus problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder às minhas questões, utilizando-se de respostas indefinidas? Se esse é seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que, por sua vez, crescem diretamente ligados à indefinição. Oi, Valquíria! Vamos lá a resposta. Por que não permitir-lhe contar mais sobre os prazeres e sucesso das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição? Napoleão Hill questiona. Observo que algumas vezes pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. O que é então? O diabo responde. Geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas que adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. Pergunta: e o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são, dessa forma, ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Resposta. Primeiro, deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. Pergunta: as pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para elas tirar da vida o que elas mais querem? Resposta: dever, entre aspas, é uma das palavras mais absurdas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa tem tempo e energia extra,
e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Vamos abrir um adendo aqui. Primeiro, muitos casamentos às vezes não dão certo por insistência da gente. Eu vou casar com fulano. Porque a gente não faz perguntas. Antes de se casar, algumas pessoas não perguntam para Deus, para a oposição, assim como eles falam, para a sabedoria infinita, para o universo, seja lá como você chama, eu chamo de Deus. Deus, o que o senhor acha? Será que este homem é para mim? Será que eu vou me casar com ele? E deixar que as coisas andem. Muitas vezes tomamos atitudes com as nossas próprias mãozinhas e acontece o que deve acontecer, que é o divórcio, ou as brigas, ou mesmo que não se separem, continuam brigando nesses lares desestruturados. Precisamos perguntar para Deus sempre, sempre, o que devemos fazer. E isso é para tudo na vida, tá bom? E o dever. Ai, você tem o dever de ficar com o fulano porque você casou. Não. Eu creio que a gente sim, e eu concordo com a resposta, que a gente precisa ter dever com a gente mesmo, com você, para se cuidar você, para depois o outro vir a somar na tua vida. E isso vale para qualquer coisa na vida. Se você está bem estruturada contigo mesmo, você está bem de corpo, mente e espírito, as coisas todas fluem, sabendo sempre aonde você quer chegar, com um propósito definido e toda aquela história que a gente vem estudando já neste livro. Ele pergunta: isso não é mais atitude egoísta? O egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? Ele responde: mantenho exatamente a mesma frase que ele disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Como? Eu creio, vou abrir mais um parênteses aqui. Eu creio que eu acreditava assim, antes de eu começar nessa busca do autoconhecimento. Opostos se atraem, toda aquela história. Não. Semelhante atrai semelhante. Você só vai atrair para sua vida o que está dentro de você. Ah, mas eu não sou uma pessoa ruim. Como é que essa pessoa ruim está do meu lado? Como que eu atraí esse acidente? Como que eu atraí esse roubo? Como que eu atraí essas coisas ruins? Algo dentro de você, seus pensamentos negativos estão aí dentro. Porque tudo que você vibra, eu já falei isso, que o campo magnético o aparelho às vezes me atrapalha para falar, gente. O nosso campo de vibração, tá? Ele sai de nós e volta até nós. O raio desse campo tem 7 metros de distância. Então, de mim a 7 metros, eu posso captar energias. Às vezes você se sente ruim, você se sente bravo, às vezes tu tá bem do nada, pá, acontece alguma coisa, tu já se enlouquece. Faça perguntas. A quem pertence isso? Nas barras a gente aprende, você também pode se perguntar. Mesmo que você não tenha um curso de terapia, como as barras de Axis, você pode perguntar, tá, mas isso aqui não é meu. Eu tava bem, por que eu fiquei assim agora? Então são perguntas que você pode se fazer. Semelhante atrai semelhante. Se você se ama, se você gosta de cuidar do seu corpo, se você gosta de uma alimentação saudável, isso verdadeiramente dentro do teu coração, a tua essência. Se você for realmente a tua essência, você vai atrair para ti essa essência na outra pessoa também. São seres sim diferentes, mas com o mesmo pensamento. Foi o que eu falei esses dias. O casal, eles sim são 2 seres diferentes, mas eles precisam pensar no mesmo objetivo, ter a mesma meta. Então, ai, Ana, mas você entende muito de casamento, você é divorciada? Sim, sou divorciada porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, o meu próximo relacionamento, não sei quando que vai ser, mas o meu próximo relacionamento, eu já vou ter uma educação emocional, uma inteligência emocional. Então, as coisas vão ser diferentes. Mas a minha educação, a minha inteligência emocional vale muito para os meus relacionamentos do trabalho, de amigos, familiares, todos os tipos de relacionamento. Vamos continuar.
Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais, que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? Resposta: de forma alguma. É exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que elas podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. Então, o que acontece? Um outro campo bem polêmico: criação de filhos. Ao invés de você ensinar, de nós ensinarmos os nossos filhos a ter uma inteligência emocional, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de você, porque não sei como é a sua vida, mas eu tive que me reeducar, assim como eu me reeduquei as minhas emoções, para educar as minhas filhas a não comer as emoções, a não colocar os nossos sentimentos ruins em coisas. Eu tô triste, eu vou comer um negócio. Não sei o que, vou fazer isso. Eu vou comprar uma roupa que daí eu fico melhor. Não. Vamos parar e vamos olhar para essa dor, vamos olhar para essa emoção e vamos entender. Aconteceu hoje até aqui em casa uma situação que a consulta das minhas filhas na endocrinologista vai ser no mesmo dia da festa julina da escola. Só que não tem como eu mudar, porque as gurias que marcam lá no agendamento da prefeitura, são elas que marcam, então não tem como eu escolher o dia. E a Liara ficou muito chateada, então eu conversei, expliquei que não depende de mim, né? Aconteceu e não tem o que nós fazer, né? Falei para ela que vou tentar sim mudar para outro dia, que não seja um dia tão distante, porque elas têm exames prontos, então esses exames não podem também ficar muito prolongados. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente lidar com essas emoções é uma frustração. Essa emoção é uma frustração. Sim, você pode chorar. Sim, você pode ficar triste. Sim, porque foi algo que doeu no coraçãozinho dela. Então, pode sim ficar triste. Por que não? Pode. Vamos ficar triste neste momento e depois as coisas vão se ajeitar. Vamos continuar. Entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, Majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente a que presentes que não são merecidos, sejam de que natureza forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção? Isso está correto? Ele responde: você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Pergunta: então você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? Ela responde: pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra o qual não tem nenhuma força é a oração com um propósito definido. Pergunta: eu nunca pensei na definição do propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser? Ele responde: a definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal da inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre por meio da definição de propósito, persistentemente perseguida. Pergunta: por que a maioria das orações falha? Ele responde: elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. Pergunta: mas se você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear, agora você diz que todas as orações trazem resultado? O que você quer dizer? Ele responde: não há nada inconsistente com isso. A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo mais ter falhado. Naturalmente,
elas começam as orações com as suas mentes cheias de medo de que elas não serão atendidas. Bem, os medos então são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Isso é tudo o que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer são, na verdade, muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física por meio do poder das suas próprias mentes. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam as suas leis. Ela não faz discriminação por definição de nenhum caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa. Mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. Isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo? Ele responde: perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos. A sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? Ele responde: a definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Peraí que a Claro está me ligando. Onde eu parei? Um alienado. Por meio do princípio da definição de plano e propósito, o cientista força a natureza a revelar-se aos seus mais profundos segredos. Foi por meio desses princípios que Edison descobriu o segredo da máquina falante, vitrola, a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana. Aqui fala um assunto bem legal, que é a oração. Como que ali ele diz, a gente ora, a gente começa a oração depois quando tudo falhou. Quando tudo que tu faz com as suas próprias mãozinhas falhou, você vai para a oração. É o contrário. Antes de você tomar qualquer atitude, que você tem que ir para a oração, pedir em oração, falar com Deus, entregar a sua vida e os seus caminhos a Deus. E aí o mais será acrescentado. O resto vai vir. Aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, vai aparecer. Faça o seu pedido e entregue nas mãos de Deus. Mas a oração é assim: orar, ação. Oração. Você ora, mas você tem que ter alguma ação. Você tem que ter um movimento. Porque se você não tem um movimento, não tem como Deus trazer as coisas. Porque a vida é movimento. Você precisa se movimentar. Como que você vai trazer algo para si se você não se movimenta? Não tem como. Então você ora e tem uma ação. É aquela história da tríade do sucesso. Você pensa, você sente e aí você tem atitudes de acordo com o que você quer. Se vai dar certo ou não, aí é com Deus. Não haja com as suas próprias mãos, porque a sua mente mente para você. Se você vai agir com a sua própria mente, querer fazer algo sem perguntar para a inteligência infinita, algo vai dar errado. Algo vai acontecer que vai dar errado. Vamos continuar. Então eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? O diabo responde: sim, exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos
por meio de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido que agora está se espalhando pelo mundo mantiver-se assim, meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Eu triunfo na ignorância, na superstição, na intolerância e no medo, mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Pergunta: por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? Ele responde: você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra, e assim deve permanecer, e é dessa forma que ocorre a relação entre onipotência e mim. Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos igualmente balanceados numa contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que num íntimo grau, todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. Porque existe o equilíbrio, existe o bom, existe o mal, existe o equilíbrio sobre isso. Vamos encerrar por aqui essa leitura, porque deu uma consciência maravilhosa. Todas as orações são respondidas? Sim, todas as orações são respondidas. Ah, mas eu não pedi isso. Pediu, porque quando você estava de mão arrumada, ou seja lá como você for orar, e você estiver com o teu coração cheio de medo, cheio de angústia, cheio de dor, e você está ali clamando a Deus, o que você está atraindo para ti? Medo, dor. Então, por que a gente faz tudo ao contrário? Primeiro o ser humano age, depois ele pede ajuda para Deus. Quando ele viu que não deu certo, aí ele pede ajuda para Deus. Primeiro a gente tem que pedir um caminho para Deus, se movimentar. Eu, Ana, quero tal coisa. Vou falar da minha vida financeira. Quero melhorar a minha vida financeira. Deus, me ajude a melhorar a minha vida financeira. Me dê um caminho. Mas aí eu vou procurar estudar sobre a orientação financeira, sobre a organização financeira, vou começar a cortar gastos, vou começar a olhar para as coisas de uma outra forma, a não comer minhas emoções, né? Quando tô triste comer, quando tô alegre comer, que foi sempre um problema para mim isso, né? Mas eu me acolho e me aprovo e eu estou no caminho, isso é muito importante. Se você não tem consciência sobre isso, tá tudo bem, porque o meu momento chegou. Pode ser que o seu momento não tenha chegado e tá tudo bem. Toda essa consciência que esse livro nos trouxe, para mim, foi maravilhosa. Tem mais coisas do livro ainda, gente. Não terminamos o livro. Tem muita consciência a vir. Mas se você não entendeu nada, você não acredita nisso, tá tudo bem. Isso é um ponto de vista teu. Eu tenho o meu ponto de vista e você tem o seu. Então, eu agradeço muito, peço que vocês mandem essa live para todos que vocês conhecem, nos seus grupos de WhatsApp, e vamos espalhar o conhecimento. Vamos transbordar aos outros o conhecimento. Então, boa noite e até amanhã.